O objetivo dessa aula é chegar ao circuito equivalente da máquina elétrica, da máquina síncrona, tá? Ao circuito equivalente em regime permanente de uma máquina de rotor cilíndrico, de uma máquina síncrona de rotor cilíndrico. E depois, depois de calcularmos esse circuito equivalente, trabalhar um pouco com esse circuito equivalente de rotor cilíndrico, aí sim nós vamos para o circuito equivalente de uma máquina de polos salientes, para uma máquina síncrona de polos salientes. Tá? Então, o objetivo dessa aula é chegar num circuito equivalente que represente as características elétricas da máquina. Bom, que nós vamos, para esse desenvolvimento, a gente vai considerar que os enrolamentos distribuídos podem ser representados por enrolamentos concentrados, que produzem ondas senoidais de força magnetomotriz centradas nos eixos magnéticos das respectivas fases. Tá? Então, aqui nós vamos assumir que a corrente no enrolamento da fase A vai produzir um campo magnético centrado aqui no eixo da fase A, mesma coisa para a fase B e para a fase C. Além disso, nós vamos considerar também que a armadura é composta por 3 bobinas defasadas de 120 graus no espaço. Tá? Lembrando que nós estamos assumindo isso porque é possível utilizar um fator de enrolamento que compensa aí esse pequeno deslocamento, essa pequena diferença entre o campo magnético produzido por bobinas, por um enrolamento constituído por bobinas de forma distribuída, a diferença entre um enrolamento de forma distribuída e um enrolamento de forma concentrada. A gente consegue representar essa diferença pelo fator de enrolamento. Bom, então, do ponto de vista de circuito elétrico, que é o que a gente deseja obter, um circuito elétrico para máquina síncrona, a gente pode considerar, então, ou melhor, deve-se considerar, os enrolamentos. Nós temos um enrolamento aqui, que é um enrolamento do rotor, lembrando que esse enrolamento do rotor é alimentado em corrente contínua, e nós vamos ter 3 enrolamentos, um para cada uma das fases da máquina síncrona. No entanto, vamos lembrar que a máquina síncrona que nós estamos estudando é uma máquina síncrona equilibrada, ou melhor, nós estamos estudando só a condição de operação em equilíbrio, que a magnitude ou o módulo das correntes nas 3 fases é igual e que essas 3 fases são defasadas em 120 graus elétricos. Tá? Então, obviamente, para facilitar, nós vamos focar no estudo da fase A, no estudo do enrolamento da fase A da máquina síncrona. Tá? O enrolamento, pensando em termos de enrolamento, nós temos o enrolamento do rotor. O enrolamento do rotor está girando junto com o rotor, enquanto que o enrolamento da armadura é um enrolamento que vai ficar fixo no enrolamento de armadura. Então, a gente pode representar aí um ângulo entre o enrolamento do estator, que é o enrolamento da armadura, e o enrolamento de campo, que está no rotor da máquina. Tá? Bom, então vamos verificar, vamos estudar primeiro a indutância de cada um desses enrolamentos e como elas interagem entre ela mesma e entre as demais indutâncias. Tá? Qual é o objetivo final? A gente chegar aqui nas tensões induzidas no enrolamento de armadura, e essas tensões induzidas no enrolamento de armadura vão depender do fluxo concatenado pelo enrolamento de armadura. Tá? Bom, então primeiro a indutância própria do rotor. Em um rotor, na verdade é um rotor cilíndrico com um estator cilíndrico também, nas máquinas síncronas, os estatores sempre são cilíndricos. A indutância própria do enrolamento do rotor não depende da posição do rotor. Tá? Por que isso? Obviamente, se nós tivéssemos aqui um rotor que não fosse cilíndrico, ou melhor, um estator que não fosse cilíndrico, dependendo da posição que a gente tivesse entre o estator e o rotor, dependendo desse ângulo aqui, a gente poderia ter uma indutância, ou melhor, uma relutância diferente do campo para o campo magnético. Se esse, então
aqui para o rotor, não tem o eixo magnético do rotor, vai ser sempre esse, né? Esse aqui. E ele tende a atravessar, o campo magnético tende a atravessar pelo eixo magnético. Só que se à medida que o rotor girasse, esse comprimento de entreferro fosse diferente, nós teríamos uma indutância que variaria, né, que seria variável em função da posição do rotor. Não é o caso porque nós estamos com um estator cilíndrico, né, quer dizer, um estator que tem uma forma cilíndrica aqui, quer dizer, não vai variar esse comprimento do entreferro em função da posição do rotor. Então, com isso, o rotor ele tem uma indutância própria e o enrolamento de campo não depende da posição do rotor. Essa indutância dele, a gente pode ter, tem duas componentes. Uma componente é devido à componente fundamental espacial de fluxo de entreferro e outra é devido a uma componente responsável pelo fluxo de dispersão do enrolamento de campo. Bom, o que é cada uma dessas componentes, né? Qualquer bobina, ela sempre tem um fluxo de dispersão. O que é esse fluxo de dispersão? É o fluxo que não se fecha pelo caminho magnético preferencial. Qual é o caminho magnético preferencial aqui? Colocando uma corrente no enrolamento do rotor, a maior parte das linhas de campo magnético, elas atravessarão o entreferro, vão vir pelo estator e vão se fechar aqui no polo sul do campo magnético produzido por essa bobina. No entanto, algumas linhas de campo magnético podem não ter esse caminho, não vão seguir esse caminho, elas vão se fechar aqui pelo ar, né, ao longo do entreferro, antes de, né, não vão fazer exatamente esse caminho. Essas linhas de campo magnético são as linhas de dispersão, tá? Como indutância, a relação entre fluxo concatenado e corrente, então esse fluxo de dispersão ele dá origem a uma indutância de dispersão. E o restante do fluxo é o fluxo devido à componente fundamental espacial de fluxo de entreferro. Por que está aqui componente fundamental? Lembrando, né, que o fluxo magnético ele não é exatamente uma senoide, ele se aproxima muito de uma senoide. Tá? Então, aqui a gente está tratando só aquele fluxo que realmente é uma senoide com a frequência igual à frequência fundamental, né, da onda de campo magnético. Tá? Então, como o rotor também gira na mesma velocidade do campo girante, bom, então vamos lá. Como que a gente quer verificar também se existe algum outro fluxo atravessando aqui esse enrolamento do rotor, tá? Bom, o fluxo produzido pelas correntes no estator, ele possui uma variação, ou melhor, ele varia aqui ao longo do entreferro com uma mesma velocidade de rotação do rotor, tá? Então, com isso, o enrolamento do rotor, ele não enxerga um fluxo variável atravessando ele. Por quê? O fluxo produzido pelas correntes do estator giram ou variam com a mesma rotação que o rotor está girando, tá? Por isso que se eles girarem com uma velocidade diferente, né, a máquina deixa de ser síncrona e além disso eu vou ter um fluxo induzido aqui no enrolamento de campo. Mas enquanto a máquina está na operação síncrona dela, né, eu não vou ter nenhum fluxo induzido. As correntes de armadura não vão induzir, não vão produzir uma variação de fluxo sobre o enrolamento de campo. Porque o enrolamento de campo está girando junto com o rotor, que está girando na mesma velocidade do fluxo produzido pelo enrolamento de armadura, tá? Então, como o rotor gira na mesma velocidade do campo girante, portanto, a tensão induzida no enrolamento de campo é zero, tá? Então, com isso, para eu calcular qual que é a corrente de campo, né, nesse enrolamento, a corrente de campo nesse enrolamento é uma corrente contínua, depende da tensão em corrente contínua aplicada a ela e depende da resistência do enrolamento apenas, tá? Eu não tenho nenhuma variação de fluxo nesse elemento. Bom, agora as indutâncias mútuas entre estator e rotor, tá? Como que varia essa indutância mútua entre o estator e o rotor? Bom, a primeira coisa, a gente sabe que a indutância mútua ela vai ser máxima
quando esses dois enrolamentos estiverem exatamente alinhados. Lembrando, quando eu falo do estator, eu estou falando da fase A, estou usando como referência a fase A, né? Mas vale para as demais fases depois, né? Vou ter que deslocar 120 graus. As indutâncias mútuas entre o estator e o rotor, elas vão variar em função da posição do rotor, né? Que é o rotor que está tendo movimento aqui. Então, quando o rotor estiver alinhado com o estator, eu vou ter a indutância mútua máxima, né? Cosseno de θ, o θ é zero e a indutância mútua será máxima. Bom, como o rotor ele vai girar com a velocidade síncrona, na velocidade síncrona, o ângulo do rotor a gente pode representar como velocidade síncrona multiplicado pelo tempo mais o ΔZ, né? O ΔZ representa qual é a posição inicial quando o instante de tempo for zero, né? Que é basicamente o deslocamento inicial, tá? Então, assim, a indutância mútua entre o enrolamento de armadura e de campo, ou de campo para armadura, é igual a um LAF, né? Uma amplitude, multiplicado por cosseno de ômega ET mais um ΔZ, tá? Vamos depois utilizar essa indutância mútua aqui para verificar qual é a influência da corrente de campo, né, ou melhor, dessa indutância mútua no fluxo concatenado visto pela fase A, né, pelo enrolamento de armadura, pela fase A, que é a fase que nós estamos utilizando como referência. Bom, indutância do estator. Em um rotor cilíndrico, né, as indutâncias próprias do estator, elas são constantes, tá? Então, se a gente pensar que assim, uma vez que esse entreferro não varia em função da posição do rotor, o comprimento de entreferro que o fluxo magnético produzido pelo estator vai ver é sempre fixo, tá? Se nós tivéssemos outra geometria que não fosse que não fosse cilíndrica aqui, aí nós teríamos uma variação dessa indutância própria. Então, a gente vai representar aí como indutância própria da fase A igual da fase B, que é igual da fase C, lembrando que elas são iguais porque é uma máquina equilibrada, né, que é uma máquina que é projetada para operar de forma equilibrada entre as três fases, e essa indutância, ela também tem duas componentes, uma componente que é a indutância própria devido ao fluxo fundamental do entreferro e outra componente que é devido ao fluxo dispersivo da armadura, né? Então, qualquer enrolamento tem linhas de campo magnético que não se fecham pelo caminho principal, né, do circuito magnético projetado para aquele dispositivo. Então, esses são os valores de indutância própria de cada fase do enrolamento de armadura. E além disso, a gente tem que verificar também qual é a indutância mútua, né, entre os enrolamentos de fase. Então, lembrando aqui, a gente tem enrolamento nas três fases, fase A, fase B, fase C. Nós já verificamos qual é a indutância própria da fase A, qual é a indutância mútua entre a fase A e o enrolamento de campo. Agora falta a indutância mútua entre a fase A e a fase B, entre a fase A e a fase C, tá? Essa indutância mútua, né, entre dois enrolamentos, nós estamos falando de dois enrolamentos idênticos, né, por questão da máquina operar de forma equilibrada. Esses enrolamentos, eles estão deslocados em alfa graus, né, digamos de forma genérica. A gente sabe quanto que é esse alfa, né, são 120 graus. Então, mas assim, calculando um circuito magnético distribuído de dois enrolamentos numa estrutura cilíndrica, como é a do estator, né, que estão defasados em alfa graus, a indutância mútua de um enrolamento, né, com relação ao outro, entre os enrolamentos, é dado pela indutância própria multiplicado por cosseno de alfa, tá? Então, nesse caso, a indutância mútua entre a fase A e B, que é igual a B e A, entre A e C e A, ou B e C e C e B, vai ser igual à indutância própria dela
Nesse caso, só a componente fundamental, né? Porque lembrando que a dispersiva a gente tem que a componente do fluxo de dispersão nós temos que retirar dessa conta porque é um fluxo que está se fechando pelo ar, então não vai causar indutância, né? Não vai produzir fluxo mútuo lá na outra bobina. Então vai ser essa componente própria multiplicada por cosseno de 120 graus, que é menos meio. Então, a indutância mútua entre os enrolamentos de armadura da máquina síncrona é menos o valor da indutância própria dividido por 2. Tendo esses valores de indutância mútuas e indutância própria, a gente pode chegar é possível calcular o valor de fluxo concatenado na fase A, que é a fase que nós estamos utilizando como referência, né? E depois é só somar ou subtrair mais ou menos 120 graus para as demais fases. Então, esse fluxo concatenado, né, ele tem, eu tenho que considerar todas as componentes de fluxo devido à corrente na fase A, devido à corrente na fase B e na fase C e devido à corrente de campo, tá? Então, o fluxo concatenado aí vai ser a indutância total da indutância própria da fase A, multiplicado pela corrente da fase A, mais a indutância mútua da fase B, né? Então, a corrente da fase B multiplicado pela indutância mútua, que nós tínhamos acabado de calcular, corrente da fase C multiplicado, pela indutância mútua da fase B em relação a A, né? Mais a indutância mútua entre a fase A e o rolamento de campo multiplicado pela corrente de campo. Bom, como essas três correntes, como a gente está estudando a máquina na condição de operação equilibrada, corrente da fase, né, correntes equilibradas significa que a somatória, né, corrente da fase A mais corrente da fase B mais corrente da fase C é igual a zero. Com isso, a gente sabe que IB mais IC vai ser igual a menos IA. Então, vamos substituir aqui por menos IA, né? E aí, esse termo a gente consegue somar aqui com o termo da fase A. Tá? Então, nós vamos obter esse termo aqui em função da corrente da fase A, vai ser 3 meios da indutância da componente fundamental, mais a componente de dispersão da indutância da fase A, mais a indutância mútua entre a fase A e o enrolamento de campo multiplicado pela corrente de campo, tá? Então, esse termo aqui, ele é definido como indutância síncrona, tá? Então, a indutância síncrona representada por LS vai ser 3 meios da indutância da componente fundamental, mais a indutância de dispersão da fase A, a indutância síncrona. Então, assim, a gente chegou nessa expressão de fluxo concatenado da fase A, indutância síncrona multiplicado pela corrente de armadura, mais indutância mútua entre a armadura e o enrolamento de campo, multiplicado pelo enrolamento de campo, tá? Então, essa indutância síncrona, a gente chama ela, na verdade, ela é uma indutância efetiva vista pela fase quando a máquina está funcionando em regime permanente, tá? Não vale para condições trifásicas, condições transitórias e condições trifásicas equilibradas, tá? Bom, agora a tensão induzida, né, na máquina vai ser em função do fluxo concatenado da máquina, ou melhor, da derivada de fluxo concatenado da máquina em relação ao tempo, mais a resistência do enrolamento de armadura multiplicado pela corrente. Então, a tensão nos terminais, a tensão terminal da máquina na fase A depende da componente resistiva do enrolamento, resistência de armadura, multiplicado pela corrente de armadura, mais derivada do fluxo concatenado em relação ao tempo, tá? Então, eu vou ter que pegar toda essa expressão de fluxo concatenado e derivar em relação ao tempo. Bom, então, primeiro
termo que nós vamos derivar aqui em relação ao tempo, vamos derivar aqui primeiro a indutância mútua entre a armadura e o campo, multiplicado pela corrente de campo. Lembrando que essa corrente de campo ela é uma corrente contínua, né, aplicada ao enrolamento da máquina, e a indutância mútua entre a armadura e o campo, foi calculada aqui, ela depende de um valor, de uma amplitude máxima, né, de indutância mútua, multiplicado por cosseno de ômega ET mais delta zero. Então, vamos derivar esse cosseno de ômega T mais delta zero. Nós chegamos a essa expressão, né, derivada do cosseno menos seno, ômega sai, multiplicado por LAF vezes IF, seno de ômega T mais delta zero, tá? Bom, essa representação está com uma representação muito parecida com representação de fasores, tá? Essa expressão que eu quero uma expressão fasorial, porque eu estou analisando a máquina em regime permanente. Então, eu posso representar essa tensão como um fasor. Ela varia de forma senoidal, tem um ângulo delta, tá? E a indutância está sendo multiplicada por ômega, tá? O valor eficaz, então, dessa tensão vai ser ômega vezes a indutância, multiplicado pela corrente de campo, dividido por raiz de 2. Tá? Além disso, agora eu tenho que verificar também qual que é a derivada da indutância síncrona pela corrente de armadura, tá? Bom, a indutância síncrona pela corrente de armadura, quando eu quero fazer uma representação fasorial, eu pego essa, na verdade aqui representando a derivada, eu pego essa indutância e multiplico por ômega, né, que eu tenho a reatância síncrona. Então, dessa forma, a tensão terminal no enrolamento de armadura da máquina, RA vezes IA, agora eu posso representar tudo por fasores, né, RA vezes IA, mais J, XS, ou reatância síncrona, né, que é a indutância síncrona multiplicado pela frequência angular elétrica, multiplicado pela corrente de armadura, mais uma tensão induzida. Quem que é essa tensão? Ela depende da indutância mútua entre enrolamento de armadura e enrolamento de campo e da corrente de campo aplicada na máquina, tá? Sendo que esse ômega é a frequência elétrica da máquina, certo? Então, essa aqui é uma expressão que representa a tensão terminal da máquina síncrona em função do parâmetro de resistência de armadura dessa máquina, da reatância síncrona, que depende da indutância mútua entre os enrolamentos de armadura e própria do enrolamento de armadura da fase em questão, que nesse caso é a fase A, mais uma tensão que depende da indutância mútua entre o enrolamento de armadura e o enrolamento de campo. E depende também lá da corrente de campo, tá? Lembrando que essa é uma representação de fasores, então cada um desses elementos tem um ângulo, né, associado a eles. Então a tensão interna aqui vai ter um ângulo, né, assim como as quedas de tensão. Bom, a questão agora é quais são os sentidos da corrente de armadura para a operação como motor ou como gerador. Essa equação nós podemos representar na forma de um circuito elétrico dessa forma. Então eu tenho uma tensão interna, que é resultado da indutância mútua entre rotor e estator, a reatância síncrona, que é resultado da indutância própria e indutância mútua dos enrolamentos de armadura, a resistência de armadura. Se essa máquina estiver operando como motor, o fluxo de potência vai estar vindo dos terminais dela, quer dizer, vai ser um motor, eu vou conectá-lo na rede elétrica e ele vai absorver potência da rede elétrica e vai trazer essa potência aqui para produzir torque eletromagnético para acionamento de uma carga, tá? Então, o fluxo de potência vai estar no sentido dos terminais da máquina para o enrolamento de campo. Se a máquina for um gerador, ao contrário, né? O fluxo de potência vai vir a partir do eixo da máquina, né?
uma potência mecânica, e a potência vai sair, né, vai ir em direção aos terminais da máquina. Então, a atenção aqui para os sinais da máquina, né? Nesse caso aqui, como motor, a tensão, o fluxo de potência virá dos terminais da máquina em direção à armadura, tá? Então, eu vou ter que o VA, a tensão VA, é igual à soma da queda de tensão sobre RA, a queda de tensão sobre XS, mais a tensão interna, o EAF da máquina. Se a máquina operar como um gerador, o fluxo de potência vai vir do enrolamento de armadura para os terminais da máquina. Então, VA, na verdade, é o resultado da tensão interna menos a queda de tensão sobre XS menos a queda de tensão sobre RA. Um ponto bastante importante aqui, que diferente da máquina CC, na máquina CC essa análise era bastante simplificada, porque a análise se era motor ou se era gerador era focada sobre o valor de tensão. Só que a gente estava falando de tensão CC. Aqui a amplitude da tensão não vai definir se a máquina está operando como motor ou como gerador, tá? Quem vai decidir isso, na verdade, um fator que representa se a máquina está operando como motor ou como gerador, é o ângulo interno DAF, né? A gente normalmente representa por delta. Se delta for negativo, a máquina opera como motor. Se delta for positivo, a máquina opera como gerador. Esse delta é o mesmo delta de quando a gente calculou o torque produzido, ou melhor, de quando a gente calculou o torque em função do campo magnético produzido por corrente no estator e o campo magnético produzido por corrente no rotor, né? Existia um delta ali. Se esse delta fosse positivo, a máquina é gerador. Se o delta for negativo, é motor. Aqui, nesse caso, vai ser o delta da tensão interna, sendo que a gente vai manter essa tensão terminal como referência. Ou melhor, seria a diferença entre os ângulos de tensão interno e a tensão terminal da máquina, tá? Se esse ângulo for positivo, a máquina é um gerador. Se esse ângulo for negativo, a máquina é um motor, tá? Uma forma de se analisar esse comportamento da máquina síncrona é através do diagrama fasorial, tá? Então, como eu falei, convenção fica muito mais prático se a gente utilizar a tensão terminal ou tensão de armadura, tá? Aqui eu uso diferentes livros para elaborar a disciplina, o material da disciplina. Então, Fitzgerald chama de VA, no sentido que é tensão de armadura. Um outro livro, se não me engano, é o 100, ele chama de tensão terminal, tá? Então, essas duas tensões são as mesmas. Então, nesse caso, essa máquina, a gente coloca aqui a tensão terminal como referência, com ângulo 0, tá? A corrente de armadura, nessa situação aqui, a corrente de armadura está defasada com relação à tensão terminal, ela está atrasada, φ graus, com relação à tensão terminal. Quer dizer, essa máquina está operando de forma indutiva, a corrente dela é indutiva. A corrente está atrasada com relação à tensão terminal, tá? Aí aqui a gente pode somar a queda de tensão, né, VT, mais a queda de tensão sobre a resistência de armadura, né? Então a resistência ela é um elemento real quando a gente faz o cálculo, né? Não põe uma defasagem, a tensão em cima do resistor não tem uma defasagem com relação à corrente, então logo, né, ela vai ter o mesmo ângulo da corrente, já que a tensão sobre o elemento reativo, né, tem uma defasagem de 90 graus com relação à corrente. Então aqui a gente consegue observar esse ângulo de 90 graus. Então aqui a soma de VT mais a queda de tensão no elemento resistivo mais a queda de tensão na reatância síncrona, no elemento reativo, o resultado disso é a tensão interna da máquina, tá? Essa tensão interna da máquina, como a gente pode perceber aqui, né, ela tem um ângulo positivo, ela está adiantada em relação à tensão terminal da máquina. Então, nesse caso, como o delta é positivo, a potência elétrica vai fluir da máquina para o sistema. Isso é, a máquina vai operar como um gerador.
Nesse segundo caso aqui, óbvio, eu não tenho os parâmetros, depois a gente vai resolver exemplos com os parâmetros, né, para ter uma ideia, mas nesse segundo caso aqui, a máquina está operando como motor, então a gente tem aqui a tensão terminal novamente utilizada como referência, né? A corrente de armadura também nessa situação é uma corrente que está atrasada em relação à tensão terminal, a máquina está operando aí de forma indutiva. Depois a gente vai explorar bastante a questão da tensão terminal e do ângulo, nós vamos explorar bastante a questão da corrente de armadura e do ângulo da corrente de armadura, como que a gente pode, inclusive, controlá-lo na operação de uma máquina síncrona. Isso é uma característica bastante importante dessa máquina, tá? Então, aqui a máquina também, a corrente de armadura também está atrasada em relação à tensão terminal. E aí, nós temos que VT menos IARA menos IAJXS, representado aqui, né? Então, aqui, como é menos, na verdade, a resistência de armadura deu a mesma fase, só que, né, no sentido negativo, aqui esse vetor, aqui também, JXS, e aí eu cheguei numa tensão interna da máquina com um ângulo negativo em relação a VT. Coincidentemente, aqui a tensão, o módulo da tensão interna da máquina foi menor que a tensão terminal, né, que o módulo da tensão terminal, mas isso não é determinante para verificar se a máquina é motor ou gerador. O que é determinante é o sinal desse ângulo entre a tensão terminal e a tensão interna dela, tá? Então, um ângulo delta negativo, a potência elétrica vai fluir do sistema para a máquina, ou melhor, a máquina opera como motor. Tá? Então, aqui um exemplo de um motor síncrono trifásico, com estator ligado em estrela, tensão de linha de 460 volts nos terminais, corrente terminal de 120 A com fator de potência de 0,95 indutivo. Nesse ponto de operação, a corrente de campo é 47 amperes, reatância síncrona da máquina 1,68 ohms, supondo que a resistência da armadura seja desprezível, tá? É muito comum, vocês vão perceber isso nos exercícios, nos exemplos, é muito comum que a resistência da armadura seja desprezível, porque muitas vezes a gente tem uma reatância da máquina que chega a ser 10 vezes superior à resistência de armadura, então em muitos cálculos pode ser desprezado o valor da resistência de armadura, tá? Principalmente para máquinas de grande porte. Quanto maior o porte, quanto maior a potência da máquina, mais fácil ocorrer essa condição de possibilidade de desprezar a resistência da armadura em função de ser um valor proporcionalmente muito pequeno com a reatância de armadura, tá? Então, em função, nesse exemplo, calcular a tensão gerada ou tensão interna da máquina, esse termo gerada também é utilizado, pode ser EAF, muitas vezes representado por EAF ou apenas EA, tá? Em volts. O valor da indutância mútua entre o campo e a armadura e a potência elétrica de entrada no motor, tá? No segundo exemplo, supondo que a potência aparente de entrada e a tensão terminal do motor permaneçam constantes, calcular o ângulo de fase da tensão gerada e a corrente de campo necessária para conseguir um fator de potência unitário nos terminais do rotor. Tá? Então, posteriormente, eu vou gravar uma aula com a solução desses dois exemplos, certo? Então, o circuito equivalente básico da máquina síncrona é esse, em regime permanente, para rotor cilíndrico, tá? Em seguida, a gente vai dar, nas próximas aulas, aí, explorar as características de operação da máquina síncrona.